Iniciamos neste momento o telejornal MIC Digital, Escola Básica Antônio Ramos 2014. O município de Itajaí organiza desde 2011 a MIC, Mostra de Ideias e Curiosidades, com o objetivo de fomentar ações que proporcionem a inovação, a criação e a pesquisa no ambiente escolar. Ela consiste na amostra das diferentes atividades pedagógicas que estão acontecendo dentro das unidades escolares. Desde 2013 traz uma ideia inovadora, a de transformá-la em uma amostra sustentável, transformando-a em digital. Estarão participando deste evento todos os segmentos da educação de Itajaí, e nossa escola não podia ficar de fora. Os trabalhos foram apresentados em várias categorias temáticas, tais como saúde, meio ambiente, memórias, contações de histórias, experimentos, entre outros. E a partir de agora, veremos alguns desses trabalhos. Trazendo uma temática de sustentabilidade e preservação dos recursos naturais, os alunos dos 4 anos, juntamente com a professora Giovana, mostrarão a importância da água para os seres vivos, com o projeto Água Vital para a Vida. O tema água, ele surgiu para o 4º ano pela necessidade de se trabalhar temas transversais, porque são temas que precisam de uma certa conscientização que é feita aos poucos. Não é possível esgotar num ano letivo uma conscientização ou trabalhar esta questão. Então, de acordo com o conteúdo programático, enquanto tema transversal, a água surgiu como necessidade inerente ao nosso meio ambiente, uma vez que nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente, a nossa preocupação com a água é bastante relevante. A metodologia escolhida, que foi a chave da questão, ela está relacionada a uma questão bastante dinâmica e investigativa, porque a minha experiência de vida profissional me leva a crer que aquilo que se vivencia com prazer é aquilo que não se esquece nunca mais. Como eu tenho como objetivo mudanças de atitude, utilizando o conteúdo como um meio, é preciso que nunca mais se esqueça como trabalhamos a água neste ano letivo de 2014. Meu nome é Yasmin, da professora Giovana, estudo no 4º ano. A gente começou o trabalho da água, aí a gente fez algumas perguntas, a professora ajudou nas perguntas. A gente colocou dentro de uma gotinha e colou na parede. A gente fez essas perguntas porque a gente queria saber e a gente não sabia, a gente é muito curioso. Aí as perguntas são: da onde vem a água? Como forma o rio, como se transforma o tsunami, quanto de água doce tem no mundo. Foi bem legal. Aí depois a gente partiu para a opção C, que foi a gente fez uns trabalhos, algumas pesquisas das mesmas perguntas que estavam na gotinha. Aí a gente colocou, foi muito legal, a professora não ajudou em nada. Aí agora depois a gente está estudando ainda sobre a água, quantos meses as coisas vivem. Foi muito legal. Conhecendo Itajaí com agenda de telefones. Este foi o projeto das professoras Nisleide e Alexandra, dos primeiros anos. Após uma verificação em classe, onde muitos alunos moravam em endereços próximos, mas não sabiam, decidiram confeccionar uma agenda de endereços, onde tivessem todos os endereços dos amigos para comunicação posterior. Vejam. O projeto Conhecendo Itajaí, através da minha agenda de endereços, que foi realizado com os primeiros anos, por mim e pela professora Alexandra, surgiu de uma conversa que a gente teve com os alunos sobre onde moravam, o endereço, contemplando o conteúdo dos anos iniciais, que é o bairro. E aí os amigos começaram a perceber os números telefônicos e a ideia foi crescendo. E eu e a professora Alexandra sentimos a necessidade de fazer algum registro disso. E pesquisando a gente teve a ideia da agenda de endereços. E como unia a agenda de endereços, os telefones e o bairro que a gente estava estudando. Nós pensamos em criar uma agenda que tivessem os endereços de todos os amigos do grupo
e o telefone para que eles tivessem contato, e ao mesmo tempo eles estariam usando a escrita, o sistema numérico, conhecendo o seu bairro e socializando também as realidades. Partindo desse princípio, nós fomos às ruas que mais estavam próximas à nossa escola. Coincidiu que conseguimos ir à casa de 2 amigos que eram perto da escola, eles ficaram muito felizes, foi um registro bem interessante. Em seguida nós voltamos para a escola, fizemos o registro com desenhos, depois com cartão de endereço fizemos um gráfico das ruas que mais tinham amigos que moravam nelas. Alguns amigos não sabiam que moravam na mesma rua e foi muito produtivo. Assim, culminando com o registro da agenda, colocando as fotos e entregando para cada amigo. Meu nome é Ana Luísa Custódio do Biel, estudo no 1º ano. Nós estamos trabalhando no nosso bairro, uma agenda do endereço da todas as casas das crianças. A gente viu as casas, viu o parquinho, tiramos algumas fotos. Eu sou Arthur Mafra, eu sou do 1º ano. Nós estamos trabalhando o projeto Conhecendo os Endereços. O objetivo dessa atividade é para que nós aprendermos a identificar o nosso endereço. O endereço tem que ter o número da casa, o nome do bairro, o nome da rua, CEP e o nosso nome completo. E tem que ter o telefone. A gente viu o parque, tiramos fotos da casa dos alunos mais próximos da escola. A professora pediu para nós trazermos o endereço, porque nós vamos juntar todos os endereços e formar uma agenda de endereços, onde nós vamos ter todos os endereços dos nossos amigos. A cultura e a história também se fez presente nesta mostra. Os alunos do 4º ano da professora Sabrina e dos 5º anos da professora Valéria, através de uma história contada e ilustrada por eles, trazem um pouco do descobrimento do Brasil e a colonização do nosso estado, através do projeto Navegando Conhecemos Itajaí. Em estudos sobre o surgimento das primeiras vilas e cidades, conteúdo abordado pelo 4º e 5º ano, iniciamos nosso projeto com uma visita ao Memorial do Descobrimento em Araquari, próximo ao posto Sinuelo. Nosso objetivo era trabalhar desde o descobrimento do Brasil até o surgimento da nossa linda e bela cidade de Itajaí. A exploração do litoral nos trouxe contribuições de várias culturas, tendo como acesso principal o rio Itajaí Açu, sendo ele fonte de alimento e transporte, favorecendo a economia da nossa cidade. Esses resultados, em estudo com as crianças, nós fizemos algumas ilustrações, para que eles pudessem registrar o conhecimento. Eles relataram esses conteúdos, que foram abordados e nós elaboramos um vídeo. As conquistas de terras entre portugueses e espanhóis. Há muitos anos atrás, portugueses e espanhóis disputavam terras e mar. Quando chegaram em nossas terras, os portugueses colocaram o nome dos nativos de índios, pois acreditavam ter chegado nas Índias. Aqui exploraram todas as nossas riquezas naturais. O pau-brasil foi a árvore mais comercializada devido à sua cor vermelha. O contato com os indígenas contribuiu muito com costumes que temos até hoje. Mas o índio logo virou escravo. Depois de explorar o Nordeste e o Sudeste, chegou a vez de explorar o Sul. Em Santa Catarina, fundaram Desterro, São Francisco e Laguna. Para evitar que espanhóis invadissem as terras pertencentes aos portugueses, famílias açorianas vieram para cá. Aqui, os açorianos passaram muitas dificuldades, mas, por ser uma região litorânea, logo começaram a utilizar seus costumes como caçar baleias. A partir de 1740, a região do rio Itajaí Açu passou a ser ocupada por agricultores de Laguna e Desterro.
Colonos da região de Blumenau transportavam madeira pelo rio Itajaí-Açu. As cidades eram construídas próximas aos rios, pois ele era fonte de alimento e transporte. O rio Itajaí-Açu nasce na cidade de Rio do Sul, atravessa várias cidades como Blumenau, Gaspar, Ilhota e termina em Itajaí. O rio Itajaí-Açu é utilizado até os dias atuais para transporte. E é pelo rio Itajaí-Açu que as embarcações de pesca também saem para pescar tainha no mês de junho. A pesca movimenta o comércio em todo o estado. Itajaí é a segunda maior cidade no setor pesqueiro do Brasil. Estas atividades foram contribuições dos indígenas e açorianos que aqui passaram. Pelo porto de Itajaí também saem e entram em mercadorias para o mundo todo, como o transporte de produtos eletrônicos e frigoríficos. O rio Itajaí-Mirim nasce na cidade de Vidal Ramos, atravessa a cidade de Brusque e joga suas águas no rio Itajaí-Açu. O rio Itajaí-Mirim é navegável apenas por pequenas embarcações. Durante muitos anos, a cidade de Itajaí sofreu com enchentes, pois as águas das cidades acima escoavam para nossa cidade pelo rio Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim. Então, para que as águas escoassem e para ter outra fonte de abastecimento de água para o tratamento, foi feita a retificação do rio Itajaí-Mirim. E é através do rio Itajaí-Mirim que a empresa Semasa retira água para tratar e abastecer nossas casas. Tudo começou pelo mar, navegando, descobrindo terras, construindo vilas e povoados próximos aos rios, que tão útil é para os seres humanos. Dentre tantas utilidades, também sobra espaço para o lazer. O rio Itajaí-Açu também é palco para competições de remo. Bem-vindo à terra de sol e mar, das praias e belas sereias. Itajaí também é atraída por turista por suas belas praias. Nossa cidade foi construída com a ajuda de vários povos hospitaleiros, amigos, sincero e leal. A globalização mundial também marca presença em nossa mostra, com o projeto Mini ONU do Global ao Local. A professora Catícia e os alunos das 8ª séries representaram os países mundiais e discutiram em plenário situações que poderiam estar sendo resolvidas. E no final, apresentaram propostas para problemas relacionados à violação dos direitos humanos pelo mundo e em nossa cidade. Vejamos. No primeiro bimestre, foi desenvolvido juntamente com as 8ª séries um projeto intitulado como Mini ONU do Global ao Local. Com o objetivo de discutir os principais problemas mundiais e refletir sobre questões que possam melhorar a realidade do mundo em que vivemos, bem como contribuir para a construção da democracia a partir da compreensão da nossa própria realidade local. Os alunos fizeram uma leitura do espaço do macro ao micro, através da prática pedagógica de simulação, ou seja, foram realizadas conferências em sala, simulando as conferências mundiais promovidas pela ONU. Cada dupla representou um país membro da ONU e foram discutidos, primeiramente, os problemas que violam os direitos humanos pelo mundo. Ao término das discussões, petições e sugestões, os alunos que representaram os 5 países membros fixos da ONU que detêm poder de voto, votaram no melhor projeto e vetaram o projeto menos viável. E assim ocorreu na segunda etapa do projeto, quando foi apresentado planos de ação para que as metas do milênio possam ser cumpridas dentro do prazo estabelecido. No entanto, a etapa onde os alunos mais se envolveram foi a última, quando foi discutido assuntos locais, ou seja, problemas ou sugestões para melhorar o nosso município de Itajaí. Como produto final do nosso projeto, redigimos uma carta onde elencamos problemas que merecem maior atenção e a enviamos ao Poder Legislativo Municipal. Até o presente momento, estamos aguardando a devolutiva desta carta. No primeiro bimestre, a professora Catícia trabalhou conosco sobre a ONU. Fizemos algumas mini-conferências, dividindo a turma em duplas. Fizemos um círculo e cada dupla ficou responsável por representar um país membro da ONU.
A minha dupla representou os Estados Unidos. O primeiro tema a ser tratado foi sobre a violação dos direitos humanos. O nosso plano era acabar com a fronteira ilegal entre os países, evitando assim tantas mortes. O projeto foi muito enriquecedor, pois incentivou a criatividade dos alunos, e pegamos gosto também por trabalho em grupo de simulação. Os debates foram muito enriquecedores, pois não só aprendemos os conteúdos de geografia, como também adquirimos uma compreensão maior da geopolítica, tanto mundial como local. Os debates foram muito enriquecedores, pois não só aprendemos os conteúdos da geografia, como também adquirimos uma compreensão maior da geopolítica, tanto mundial como local, sempre respeitando as ideias e sugestões de cada um. Logo após a professora Catilcia realizar a primeira conferência da Mini-ONU, ela escolheu uma das metas do milênio para cada dupla fazer um plano de ação para a segunda conferência. O objetivo da minha dupla, que representou o Brasil, foi trabalhar a meta igualdade de condições para negros e brancos. Então, nosso plano de ação foi criar uma campanha, com cartazes e propagandas, alertando o povo que não existe diferença e que todos somos iguais. Esse projeto ajudou a nossa turma a aprender um pouco mais sobre os principais problemas mundiais e que todos eles podem ter soluções, basta cada um ajudar com um pouco. Como produto final do nosso projeto Mini-ONU, do global ao local, elaboramos uma carta ao Poder Legislativo do município, com as principais propostas para Itajaí, discutidas em assembleia. Farei a leitura da carta. Senhores vereadores, os estudantes das 8ª séries da Escola Básica Antônio Ramos, localizada na Avenida Independência, Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina, juntamente com a professora de Geografia Catilcia Oliveira de Freitas, desenvolveram um projeto no primeiro bimestre, intitulado como Mini-ONU, do global ao local. O principal objetivo deste projeto foi discutir os grandes problemas mundiais e refletir sobre questões que possam mostrar a realidade do mundo em que vivemos. Dentre as diversas etapas do projeto, a prática da simulação das assembleias da ONU foi ao ponto alto. De acordo com a opinião dos estudantes, a princípio, foram discutidos problemas que afetam o mundo, tendo como tema a violação dos direitos humanos. Na sequência, os estudantes, que em dupla representavam os países membros da ONU, elaboraram planos de ação para que as metas do milênio possam ser cumpridas. E finalizando, foram elencados diversos problemas locais que merecem maior atenção, bem como inúmeras sugestões ao Poder Legislativo. Sugestões que podem ser aprimoradas e, quem sabe, até colocadas em prática por meio de projetos elaborados e aprovados pelos senhores vereadores. Abaixo segue as principais considerações e sugestões apresentadas pelos estudantes. Na área da saúde, foi sugerida na construção de um hospital municipal, contratação de mais médicos e diversos profissionais de saúde, porém, reajustando seus salários para que essas vagas públicas sejam atrativas a esses especialistas. Alunos Gabriela, Juliana e João. Ainda na área da saúde, alguns estudantes lançaram a ideia da parceria entre a Prefeitura de Itajaí e Univale. Mais especificamente, os estudantes de medicina. A Prefeitura disponibilizaria bolsas de estudo ou asseguraria empréstimos facilitados aos estudantes de medicina que não dispõem de condições financeiras para manter-se na universidade. Como principal critério, esses estudantes, depois de formados, teriam que prestar serviço remunerado ao município, num período de pelo menos 2 anos. Dessa maneira, seria uma saída para diminuir a defasagem de médicos no setor público em Itajaí. Alunos Tainá, Gilmar, Luiz Henrique e Lídia. Para reduzir o problema das drogas na sociedade, principalmente o crack, sugeriu-se a construção de uma clínica de reabilitação de grande porte, mantida pela Prefeitura ou utilizando verbas estaduais e federais, e parceria com órgãos privados, e administrada por ONGs e especialistas. Sugere-se também campanhas mais abrangentes e efetivas, bem como maior investimento de lazer, esporte e cultura para outros favorecidos. Alunos Lucas, Patrick, Marli, Juliana, Tainara e Ana Paula. Quanto à segurança pública, solicita-se maior policiamento no bairro Cordeiros e punições mais severas aos menores infratores. Questiona-se também a segurança de eventos privados pelo policial militar, exemplo, jogos de futebol.
A segurança desses eventos não é de responsabilidade da polícia. Alunos: Mariane, Manuela, Marcelo, Maria Helena e Guilherme Dias. O trânsito de Itajaí foi outro assunto bastante abordado pelos estudantes. Eles pedem que haja maior fiscalização no trânsito, que sejam planejadas e colocadas em prática rotas apenas para caminhões e que aumentem o número de ciclovias ou ciclofaixas. Alunos: Thiago Becker, Wellington, Gabriel, Alan e Taília. Outro problema enfatizado foi o drama da população durante as enchentes ou até mesmo alagamentos. A principal sugestão é que os poderes legislativos e executivo desenvolvam um projeto de verificação no município e que, com a ajuda da prefeitura, os moradores menos favorecidos de áreas afetadas consigam empréstimos facilitados e com baixos juros, para que possam construir um segundo piso, suas casas, ou que sejam disponibilizados loteamentos para que construam em áreas com maior segurança. No que se refere a enchentes e alagamentos, também solicitam despoluição e desassociamento no rio Itajaí-Açu e Mirim, mais lixeiras nas ruas e campanhas ambientais. Alunos: Matheus, Fabrício, Guilherme, Mike e Amanda Regina. As demais solicitações ou sugestões são sobre acessibilidade, maiores investimentos e incentivo aos órgãos privados, para que também invistam, através de descontos em impostos. Alunos: Lavínia, Douglas e Bruna. Tratamento de esgotos contemplando todo o município. Alunos: Edson e Vitor. Monopólio de transporte público aos estudantes. Querem novas empresas de ônibus, para que a população tenha o direito de escolher, de acordo com o preço e qualidade oferecida. Alunos: Jonathan e Matheus. E para finalizar, os estudantes pedem para que a especulação imobiliária na Praia Brava seja reprimida, ou que as leis ambientais sejam melhores fiscalizadas, já que trata-se de uma área com significativa vegetação nativa. Alunos: Matheus e Heriberto. Acreditamos que o projeto supracitado foi de grande valia, não só para a contemplação dos conteúdos em sala, mas principalmente porque contribuiu para a construção da democracia, a partir da compreensão da nossa própria realidade local. Desde já agradecemos pela atenção e aguardamos ansiosos um parecer dos senhores vereadores. Professora Cátia Oliveira de Freitas e estudante das 8ª séries de 2014. Conhecer os meios de comunicações em Itajaí. Este foi o intuito da auxiliar de biblioteca Heloísa e da professora Salma, com os alunos do 7º ano no projeto Conhecendo os Meios de Comunicações Local, Diarinho. Em uma visita muito interessante, conheceram sua história e como surgem as edições do jornal local de nossa cidade. Em busca de uma curiosidade para a nossa amostra, resolvemos que seria interessante falar sobre quem registra a história e fatos diários de nossa cidade. Juntamente com a turma 702 ano, foi escolhido o Diário do Litoral, importante jornal local, conhecido popularmente como Diarinho, para a nossa matéria. Houve então uma inversão de papéis e coube a nós agora entrevistar e contar um pouco a história do Diarinho. Em visita programada, fomos até a redação e entrevistamos a senhora Franciele. Lá apuramos os fatos mais importantes desde a sua fundação até os dias de hoje. Vejam agora alguns dos nossos registros. A gente sempre discutiu isso no Rodofosso, o grande diferencial do jornal é a linguagem e o fato dele ser nessa área. Eu acho que tem as duas coisas. A linguagem é facilita, você entende que mais facilitado de diarinho do que uma coisa estampal, é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que se fala na sua rua, na sua casa, uma linguagem mais direta. Porém, isso sozinho não se sustenta. O fato dele fazer notícias igual nessa região é que eu acho que é um grande diferencial. Eu estava falando, a gente fala muito de jornal impresso, mas a gente está presente também no site, através do portal Diarinho, não sei se vocês já chegaram a acessar na internet. E também no Facebook, tem uma página do Diarinho, tem no Cristinho Festival do Sul, né? Tem no Twitter também, e no Instagram. Deixa eu fazer uma
uma visita à redação do Diarinho para conhecer mais, né? Aí nós conhecemos a editora da redação, Franciele. Ela respondeu nossas perguntas. Eu achava que o jornal era impresso ali, mas era ali era a edição, eles mandavam para a gráfica RBS. Nós conhecemos uma neta do Dalmo Vieira, que também trabalhava lá, e também a que está sumindo agora é outra neta que elas não estavam presente. E também tinha o entregador que era o funcionário mais velho, mas ele não estava presente, infelizmente. O nome dele é Diário do Litoral. Só que como era o jornal da cidade, as pessoas começaram a chamar de diarinho, de jornalzinho, essa coisa que é chamada de diminutivo, né? Desse ficou diarinho. E daí, no fim, hoje a gente inverteu, o nome dele ficou Diarinho ou Diário do Litoral. Fala das notícias do litoral, que é uma jogada de marketing na inversão dos nomes. Era uma equipe bem pequena, porque eles comentavam, cerca de 4 ou 5 pessoas, muitos da família dele, que acabaram a vida no processo de fundação, de distribuição. O funcionário mais antigo, que está há 35 anos, é o Davi, que é um entregador, ele entrega jornais nos dias de manhã, na casa de vocês, quem né? Só que ele não está aqui agora. Oi, meu nome é Michel, nós somos do 7º ano da Escola Básica Antônio Ramos, e no dia 27 de maio nós fomos para a redação do Diarinho, saber um pouco mais sobre o que eles fazem lá. A gente visitou lá dentro, como eles faziam o jornal, como eles programavam o site, e lá nós conhecemos a chefe de redação, Franciele, que nos explicou um pouco mais sobre o Diarinho, como foi criado, como foi fundado, os processos que eles levaram, as coisas que aconteceram durante os anos que passaram do Diarinho. Conhecer e reescrever a verdadeira história de um herói local. Este foi o intuito da professora Salma, juntamente com os alunos do 6º ano 602, quando iniciaram a investigação da verdadeira história de Odílio Garcia. Pessoa muito importante para a nossa cidade, mas que até o momento com sua história distorcida. Veja o resultado. A MIC é um trabalho que a gente faz anualmente, né? Tem como objetivo resgatar os valores, as pessoas da nossa terra. Bairro de Cordeiros tem um herói envolto em mistério, chamado Odílio Garcia. E quando foi dado sobre o que iríamos falar, os alunos logo falaram, falar sobre Odílio Garcia. A primeira etapa desse trabalho, nós fomos atrás de informações com o povo local, que sabem da história, que tiveram essa vivência. Como as informações vinham desencontradas, corremos para a internet. Pouco foram os dados conseguidos. Então, fomos pesquisar em livros, que também tem poucos. Neste meio, lembramos que tem o jornalista Magru, que já escreveu um livro sobre Odílio Garcia, e o convidamos para vir até a escola para dar uma palestra para os nossos alunos. Uma vez que as informações que nós tínhamos era uma informação fragmentada, de pedaços, alguns verdadeiros, outros não, e resolvemos recriar essa história partindo de fatos concretos, fatos reais. O professor Magro veio gentilmente aqui, conversou com os nossos alunos do 6º ano, ele passou todas as informações necessárias, os alunos fizeram uma avalanche de perguntas para ele. Ele respondeu, discerniu todas essas dúvidas para nós. Esse é um trabalho feito em etapas. A nossa etapa agora era descobrir quem era Odílio Garcia, reviver essa história contada por essas crianças que tiveram sempre um herói, mas um herói envolto de mistérios. E esse trabalho não termina agora com a MIC, nós continuaremos com redações, com trabalhos, com bate-papo com outras turmas. Essa foi apenas uma etapa do nosso trabalho. A parte que eu mais gostei sobre o que o professor Magru falou é de quando ele disse que o Odílio Garcia foi o único que ficou
o Odílio Garcia, mais um homem, ficou lá para abrir as válvulas antes que o navio explodisse. E isso foi legal, por causa que ele morreu para salvar muitas pessoas da morte. Eu achei muito interessante a palestra do Magro Floriano, porque ele contou a verdadeira história, e eu já tinha ouvido muitas histórias antes, bem diferentes. Então eu gostei muito, porque ele tirou todas as nossas dúvidas, explicou direito o que tinha realmente acontecido. E o que mais me chamou a atenção é ele ter falado do Manuel, que foi outro herói, que geralmente eu não sabia. Muita gente não conhece a história do Odílio Garcia, e já quem conhece também não sabe do Manuel. E isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Essa história tem 2 heróis. E tem um monte de covardes. Tá? Dezenas de covardes. Tinha um monte de gente ali na Liquigás e na Hélio Gás quando pegou fogo. E essas dezenas de pessoas fugiram. 2 não fugiram. 2 não fugiram. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Só que um morreu e o outro não. O que o Odílio fez? Ele fez exatamente a mesma coisa que o seu Manuel, que são os 2 heróis da história. Eles eram bombeiros, mas bombeiros não no sentido de apagar fogo. Bombeiros é no sentido de bombear. O gás que estava no navio tinha de ser bombeado para aqueles tanques grandes que vocês veem ali na Liquigás, né? Bombeado dos tanques do navio para os tanques da Liquigás e da Hélio Gás. A função do Odílio era controlar as válvulas do tanque do navio, abrir e fechar o bombeamento do gás no navio, e o Manuel, que era funcionário da Liquigás em terra, tinha a função de fechar e abrir as válvulas dos tanques da Liquigás. Então eles tinham a mesma função. Os 2 estavam no trapiche, ao lado do navio, conversando, porque eles tinham a mesma função. Então, né, falta mais do que? Mais uma meia hora, um conversando sobre a coisa deles. E então o que os 2 fizeram? Quando aconteceu a explosão, o Odílio e o Manuel, que tinham a mesma função, eles fizeram exatamente a mesma coisa. O Odílio correu para abrir as válvulas de segurança do tanque do navio, para o navio não explodir. E o Manuel, ao mesmo tempo, correu para os tanques da Liquigás, da Hélio Gás, e abriu as válvulas de segurança dos tanques, que também não explodiram. Então nós temos 2 pessoas no monte de covardes que fizeram exatamente a mesma coisa. Por que o nome do Odílio é lembrado mais do que o do Manuel? É por causa que o Odílio entrou no navio em chamas, né? E a Liquigás não estava pegando fogo, o que estava pegando fogo era o navio. E o Odílio morreu, né? E o Odílio e o Manuel ficou vivo para contar a história para mim. Está no livro, a história dele está no meu livro. A parte que eu mais gostei que ele falou foi quando o Odílio Garcia estava vindo para cá para fazer o trabalho do outro que ele ficou doente. E dentro desse barco que ele estava vindo tinha presente para a família toda. Que o comandante do navio então falou que a cabine dele estava cheia de presentes para a família, que ele estava esperando terminar o navio descarregar, que ele ia fazer uma visita surpresa para a família e ia entregar presentes, inclusive para as crianças da família. Aí uma das coisas que me deixa bem triste assim é pensar assim que naqueles presentes que estavam no camarote dele, que pegaram fogo no navio, possivelmente estaria um presente para mim também, né? E aí eu fico meio assim, eu acho uma cena muito triste assim, pensar que tinha um presente para mim ali dentro daquele navio ali que pegou fogo. Sinceramente, o que eu achei mesmo foi que ele veio lá longe do Rio de Janeiro, que ia ser uma visita, né, para a família dele, né? Acabou sendo resgate,
para uma cidade de 50 ou 60 mil habitantes? Assim, eu preferia que não fosse ele, né? Que tivesse morrido, que fosse o herói e tudo mais e tal. Mas já que está aí, né? Essa é a realidade do mundo, foi ele que morreu, foi tudo. Hoje o que eu acho legal de tudo isso é de eu ter tido a oportunidade e a consciência de ter recuperado todas as fotografias dele, todos os documentos dele, recuperado toda a história, assim, ó, não para a família individualmente, para mim, sabe? Ou para minha mãe, ou para meus tios, mas para a cidade. Então eu fico feliz, assim, sabe, de ter essa oportunidade de ser sobrinho dele. Porque eu acabei, o tio deu um grande presente para a cidade, né? Porque, querendo ou não, o que ele fez foi importante para a cidade. E eu, como sobrinho dele, acho que fiz uma parte também legal. De ter feito os livros, de ter recuperado as fotos, de ter recuperado né, todo o material sobre isso. A parte que eu mais achei interessante foi a parte que o senhor Magru falou, que, claro, ele se sente honrado por ser o sobrinho do herói, mas por um lado é meio triste porque isso custou um preço muito caro, que foi a vida do tio dele. No fim, eu acho legal ser sobrinho dele. Eu tenho orgulho, né, de ter um tio famoso, mas assim, só que é uma coisa triste, né? Então é um orgulho contido, assim, né? Não deixa de ser uma coisa muito triste, né? Reconhecer os valores e a criatividade em nossos alunos e elevar sua autoestima, este foi o intuito das professoras Marilyn e Salete com os alunos do 8º ano, no projeto Eles Cantam Itajaí. O trabalho que será apresentado agora é uma parceria das professoras Marilyn e Salete, junto com o professor Alisson, da Informática. Essas turmas são dinâmicas, porém um pouco difícil, mas adoram compor as suas próprias músicas. Tem um ritmo forte do funk. Visando o aproveitamento das tais características dessas turmas, resolvemos investir no talento dos alunos e cantar Itajaí, homenageando pelos 154 anos de história. O trabalho perpassa por todos os pontos turísticos, como Bico do Papagaio, Igreja Matriz, Shopping, praias, Morro da Cruz. Além de dar um rolê, como a garotada falou no trabalho, nos bairros de Cordeiros, Murta, São Vicente, e visitando as escolas Melvin Jones, Barão, João Paulo, o trabalho se justifica pelo fato da nossa cidade estar de aniversário no mês de junho. E as professoras querem demonstrar o talento existente na rede pública. Vale a pena assistir esse vídeo com um tema atualizado, onde se trabalha a interdisciplinaridade e a autoestima e a valorização do ser humano. O neguinho tá falando e vocês estão escutando que vai ser na Prada Brava que nós vai tá cantando, e dessa vez não tô sozinho, eu tô com o Luquinha, o Vitor e meu parceiro o Marquinho. Partiu todo domingo, nós dá um rolê no shopping, é eu e a galera no Morro da Cruz de Olímpico de Nike Shopping. Nós passa pelo Porto e de Itajaí, chegando de Export na Igreja Matriz, na Praia do Mole, é nós que tá apavorando, e lá no Pier, é nós que tá chegando aqui no aniversário de Itajaí. Pode ser na Praia do Papagaio, mas a gente tá feliz, então Vem pra Itajaí, conhecer a nossa cidade e ficar muito feliz. Se o bagulho é louco e o processo é lento, em Itajaí nós é os top do momento. Partiu todo dia ir pra escola, depois convida a galera pra ir na Praça do Costa. No Cordeiros é de boa, imagina no São Vicente, indo pra Murta todo sorridente. Se nós nascemos pra brilhar, nós brilhar até na escuridão, aqui em Itajaí, junto com meus parceiros e meus irmãos. Vem pra Itajaí, conhecer a nossa cidade e ficar muito feliz. Se o bagulho é louco, o processo é lento,
Em Itajaí nós é os top do momento. Pode ser no Antônio Ramos, até no Barão. Todas as escolas do município pode ver que é bom. No Centro Educacional de Cordeiro, daí nós tá pra fora, indo pro João Paulo. Aí que na escola, pra uns ainda é pouco, pros outros é demais. No Antônio Ramos, porque tira a nossa paz. Vem pra Itajaí, conhecer a nossa cidade e ficar muito feliz. Se o bagulho é louco e o processo é leve, em Itajaí nós é o top do momento. Queremos parabenizar todos os professores e alunos que se engajaram na preparação desta mostra e que aqui não apareceram. E aos professores que apresentaram seus trabalhos nesta amostra, pois proporcionaram a muitos um momento de socialização das ações de ensino feitas em nossa unidade escolar. Obrigada e até a próxima edição.